6 horas em ponto, está começando o nosso podcast aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Esse é o Ciência ao Ponto e você pode acompanhar, além da Univale TV, em formato de reprise também pela Univale FM nos 94,9. Neste programa, a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal, é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente a qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV aqui da Univale. Neste episódio, nós vamos falar sobre políticas públicas voltadas para a educação infantil. Nós vamos conhecer uma proposta de prática educativa para a cultura literária na Rede Municipal de Educação de Itajaí. Para falar sobre esse assunto e nos contar detalhes desse tema, que foi aí a pauta principal da sua tese de mestrado, está com a gente hoje no Ciência ao Ponto a pedagoga, mestre em Gestão de Políticas Públicas, doutoranda em Educação, professora da Univale e do Colégio de Aplicação, Maria Eduarda Gasperi. Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Bom dia a todos, bom dia, Cati. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, sobre o meu anseio referente à educação, e é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre isso. O prazer é todo nosso, a gente sabe da correria e daquele desafio de conciliar agendas, mas a gente está muito feliz com a tua participação e eu já quero começar te perguntando, professora Maria Eduarda, sempre quis ser pedagoga e trabalhar com a educação? Então, a educação, eu vivo a educação desde que eu estava na barriga da minha mãe. A minha mãe é professora há 34 anos, então grávida de mim já estava na sala de aula. Então eu vivo a educação desde que eu nasci, em todos os âmbitos da minha vida. E decidir ser pedagoga sempre esteve intrínseco à minha vida, à minha vivência. Então, sim, sempre foi e sempre será o meu pilar principal de vida. Ser professora e estar no meio dos meus alunos, das minhas crianças, né? E dos adultos também. Então, a pedagogia sempre foi o meu principal pilar de vida, assim. É bem importante essa parte e também a minha vontade de fazer e ser a diferença na vida das minhas crianças. Com certeza. E é importante ressaltar que você também é especialista em literatura, supervisão e atendimento educacional especializado. E eu quero saber de você, no teu ponto de vista, essa temática específica da sua especialização tem uma demanda na área da educação? A gente sabe que tem vários detalhes com relação a isso, mas imagino que uma especialização bem direcionada faz a diferença no dia a dia, né? Com certeza. As minhas especializações, elas foram feitas também para agregar no meu dia a dia de sala de aula, então eu percebi muito a necessidade de ter um olhar aprofundado, principalmente a literatura, que é a minha grande paixão, né, o meu âmbito de pesquisa, meu foco principal, mas o atendimento educacional especializado, ele veio após tanta demanda, né, considerável para as crianças com deficiência, com transtornos, né, e por aí nós temos muitas crianças hoje matriculadas na rede municipal de ensino, né, cresceu aí uma demanda muito grande de crianças com laudos, né? Então, o atendimento educacional especializado veio para complementar a minha pedagogia e eu compreender também como que eu posso fazer um plano de ensino individualizado, como que eu posso recorrer a isso para auxiliar essas minhas crianças nas flexibilizações. A supervisão escolar também veio de uma vontade minha, porque eu sempre quis ter e fazer parte de muitos projetos, de colocar em prática no meio pedagógico todas essas vontades, né? E saber como e por que fazer cada coisa. Então, cada especialização veio com um objetivo específico para a minha vida, e assim como o mestrado, né? E é sobre o mestrado que eu quero falar agora, porque você concluiu o mestrado de Gestão em Políticas Públicas. Inclusive, quero agradecer todo o pessoal do mestrado, a professora Maria Glória, o Darlan, toda a equipe aí, sempre conectados com a gente. E quando é que foi que você definiu qual seria o tema do seu trabalho de conclusão, da sua tese? Era um anseio que você visualizava ali no dia a dia da sua profissão, realmente? Sim. Eu tive o acesso ao mestrado em Gestão de Políticas Públicas pela Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Foi um edital aberto e também em parceria com a FEAP, que é a Fundação de Pesquisa de Itajaí. Então, eu entrei como bolsista da FEAP. E eu era, né, professora de múltiplas linguagens da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, então trabalhando com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses da rede pública. E como múltiplas linguagens, como já diz o nome, muito permeando por esse lado da teatralidade, da
da contação de história, da musicalização, né? E todas essas áreas voltadas a mim como professora para as minhas crianças. O mestrado em gestão de políticas públicas, ele foi uma chavezinha na minha vida, que foi uma chave que abriu muitas portas, né? Esse mestrado, que é aqui da Univale, juntamente com a professora Maria Glória Dietrich, o Darlan, maravilhoso sempre, né? E foi muito, muito importante desde o primeiro dia que eu pisei aqui no programa de mestrado da Univale. Foi magnífico poder ter essa experiência com o programa de mestrado, ser egressa aqui da Univale, porque muitas possibilidades, assim, tanto da área da sustentabilidade, cultura, políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, toda uma interdisciplinaridade voltada tanto ao mestrando, ao aluno, quanto levar isso para nossa área, né? Então, eu tive imensas possibilidades de fazer uma integração, né? E colocar a minha fonte de pesquisa, que é a educação, dentro de todas essas temáticas. Então, nós temos professores magníficos no programa de mestrado que estão ali para nos orientar, e todos eles tiveram uma parte muito importante na minha vida, todas as disciplinas, todos os professores, e principalmente a minha orientadora, a professora Maria Glória, que aceitou e topou a minha pesquisa. E essa minha vontade de trazer, ela veio desse chão de fábrica, tá? De múltiplas linguagens. Eu percebi que havia uma necessidade muito grande de trabalhar isso com as minhas crianças. Grande parte delas nunca havia tocado em um livro de literatura, né? Então, uma prática pedagógica voltada à contação de histórias, à teatralidade, era algo necessário. E foi um start, assim, para eu trazer para o programa de mestrado. E elencando também com as práticas educativas, eu criei uma fonte de pesquisa, uma tecnologia social e digital, para que isso pudesse ser um eixo norteador ao professor. É exatamente sobre a tecnologia social que eu quero falar um pouquinho a respeito, porque quem está nos acompanhando, às vezes não compreende muito bem como é esse processo até chegar ali à conclusão dessa tese, desse trabalho, mas tem todo um trabalho que é feito teórico, bibliográfico, para que você embase essa tecnologia social. E eu gostaria de saber o que você descobriu nessa caminhada. A gente sabe que tem várias estatísticas referentes a essa conexão de literatura, educação básica, rede pública. Como é que foi essas tuas descobertas no decorrer desse caminho? Muita coisa aí se fortaleceu que você já via no seu dia a dia enquanto professora? Sim. Muita coisa se fortaleceu, e também como pesquisadora a gente vai descobrindo cada vez mais, né? Então, se eu pegar minha pesquisa hoje e for a fundo, tem mais coisa para colocar sempre. E é uma parte da política pública educacional que eu faço uma crítica bem grande na minha pesquisa. Eu inicio ali o meu contexto teórico através de um referencial bibliográfico das políticas públicas educacionais. Então, eu trago a Base Nacional Comum Curricular de 2018, eu trago a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, eu trago o RECNEI, trago a Diretriz Curricular Municipal, o Plano Estadual da Educação, e ao longo de toda essa construção teórica que está no meu capítulo 1 da dissertação, é possível verificar muitas críticas também relacionadas às políticas educacionais. Abro aqui um contexto porque essa vulnerabilidade foi percebida no primeiro ponto de pesquisa, de não ser um eixo norteador ao professor, sabe, Kátia? Nós tínhamos umas políticas públicas que diziam que a literatura é muito importante. Mas como? Por que fazer? E aí, como é que o professor sabe que é importante, mas como ele pode colocar em prática dentro da sala de aula, instigando a arte e a criatividade nessas crianças, né? De forma viável, né? Com toda certeza. Porque não é simplesmente o professor pegar um livro, sentar na sala, abrir, mostrar e ler. Não é só isso a literatura. Literatura é arte, né? Eu trabalho muito isso dentro da minha dissertação, mas em toda essa base de política pública, Kati, uma das coisas que mais me chamam a atenção é o nosso Plano Estadual da Educação, que tem um plano para o decênio de 2014 a 2024, Kati. E nós não temos nenhum objetivo voltado para a educação infantil com base no incentivo da literatura. Então, é uma necessidade grandiosíssima. Menciona, sim, o Estado referente à literatura na educação básica a partir do ensino fundamental.
E a primeira etapa da educação básica, o alicerce dessas crianças é a educação infantil. Desde o berçário, lá quando eles iniciam na escola, que é o primeiro centro de socialização dessa criança. É o primeiro contexto e o primeiro contato dela com uma sociedade, com uma comunidade. Então, a gente precisa instigar toda essa necessidade e todo esse anseio para essas crianças para que a gente possa tornar uma cultura, assim como todos os outros conteúdos que a gente trabalha dentro do campo, né? Dentro do nosso currículo. E percebi também que o nosso currículo, ele tem muitos pontos a serem trabalhados, então tem muita coisa aí que a gente precisa escrever, precisa pensar e precisa continuar colocando em prática. Muito interessante, porque nós temos um dado do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é de 2021 e foram divulgados aí pelo Unicef. No Brasil, mais de 50% das crianças do segundo ano do ensino fundamental na rede pública não aprenderam a ler e escrever, e esse número representa 56% das crianças nessa faixa etária. E com esse dado, professora Maria Eduarda, eu quero saber um pouquinho do teu ponto de vista. Essa situação se agravou durante a pandemia e, principalmente, esse adolescente de 15 anos, ele talvez não teve esse incentivo na infância que você mencionou anteriormente, que é tão importante? Com certeza, Kátia. Infelizmente, a pandemia, ela nos desestabilizou em todas as áreas, não só na área da educação, né? Mas, pertinentemente, a área da educação, por conta da necessidade dessas crianças de terem um contato com o professor, de terem um contato com a unidade escolar, né? O centro de educação infantil, principalmente no sentido de socialização, do socioemocional, né? De aprender tudo dentro do centro de educação infantil. E como fazer isso de forma remota? Aí é que pontuamos uma grandiosíssima necessidade. As nossas crianças que tiveram essa faixa etária na pandemia, infelizmente necessitam de um trabalho mais focado hoje em dia, porque perderam grande parte disso, né? Grande parte dessa socialização, grande parte do sentido pedagógico para essa criança, o cognitivo, o intelectual. Então, o que podiam fazer em casa? As famílias também fizeram tudo o que podiam, né? Os professores também fizeram tudo o que podiam. Na verdade, toda a nossa sociedade fez tudo o que podia. Então, grande parte disso, Kátia, nós estamos associando a essa falta, ao que teve, né? Muito disso também está associado às tecnologias, porque nós temos muitas necessidades, né? Até por isso que depois, um pouquinho depois a gente vai falar sobre isso. Mas as tecnologias associadas de uma forma errada, usadas de uma forma errada, acabam cortando esse foco principal entre a criança e a literatura, entre a criança e os estudos e os ensinos. Então, a gente precisa focar nisso. Mas eu acredito que tenha sido uma das principais causas a pandemia. Com certeza, e são dados que nos assustam, né? Professor, é claro que nós estamos em 2024, as coisas vêm melhorando com o passar do tempo, a gente vem percebendo e aprendendo muito com esse período que foi tão desafiador, principalmente na educação, né? Sim, foi muito desafiador, principalmente quando as crianças retornaram para a escola, tá? Então, a gente teve aí uma falta de leitura, de compreensão de conteúdo, de articular novamente o professor, a criança, todo um acolhimento, toda uma adaptação novamente, né? E aí nós estamos falando de todos os tipos de criança. Então, nós tivemos muitos problemas relacionados a isso, mas eu acredito que estamos caminhando para o melhor ser feito. Com certeza, com certeza. Nós vamos fazer uma pausa agora aqui no Ciência ao Ponto e já a gente volta a conversar mais com a professora Maria Eduarda Gasperi, falando sobre políticas públicas em educação. Não sai daí, nós já voltamos. A busca pelo conhecimento sempre motivou a humanidade. Desde sua origem, atravessando os séculos, impulsionada pela curiosidade. Em Itajaí, Santa Catarina, a força de homens e mulheres lutou pela construção de um espaço no qual o conhecimento ganhou casa. E assim nasceu, há 60 anos, a Univale. Mais do que uma instituição de ensino, um lugar de formação e construção de sonhos, de pesquisa, de inovação, de extensão, de arte e cultura, entrelaçado com o mundo por meio da internacionalização. Hoje, a Univale está na história e no coração de milhares de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por sua força transformadora.
Por isso, vamos celebrar essa data tão importante. Junte-se a nós, compartilhe suas histórias, conecte-se e faça parte deste legado. Juntos, reinventamos o amanhã. Univale 60 anos. O futuro já começou. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma um mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaerte. Estamos de volta com Ciência ao Ponto aqui pela Univale FM, pela Univale TV. Lembrando que esse episódio e os demais estão disponíveis no nosso canal youtube.com/Univale TV. Você pode acompanhar tudo por lá na íntegra. E hoje estamos conversando sobre políticas públicas para a educação. Nossa convidada, pedagoga, mestre em gestão de políticas públicas, doutoranda em educação, professora da Univale e também do Colégio de Aplicação, Maria Eduarda Gasperi. E estamos falando então sobre pautas principalmente relacionadas à educação infantil. E, professora, eu quero voltar a falar um pouquinho da sua dissertação. Concluiu o mestrado recentemente? Não. Sim. O mestrado, a minha banca foi feita no dia 13 de dezembro de 2023. Ah, vai fazer um ano, então. Sim, sim. Que maravilha. E eu quero falar um pouquinho da tecnologia social, que nós comentamos brevemente no primeiro bloco. E a gente estava falando sobre como é bacana essa parte que tem toda uma criatividade que envolve as crianças. O que você planejou para ser esse incentivo à literatura? Muito bem. Toda essa tecnologia ela está voltada a uma metodologia que é a hermenêutica fenomenológica. A minha orientadora, a professora Maria Glória Dietrich, ela é fenomenóloga, né? Então, nós trabalhamos através dessa metodologia pensando no fenômeno gerado na educação através da literatura, certo? No último bloco eu falei que não é só abrir o livro e mostrar para a criança, e realmente não é só isso mesmo. Embora o livro seja o principal foco da minha tecnologia, mas através dele nós podemos mencionar diversas estruturas e abrir aí multidimensões voltadas a isso. Eu relaciono as minhas tecnologias também através da arte, criatividade e a teoria do corpo criante, que é da minha orientadora também, e eu faço uma relação com a educação. Por quê? A fenomenologia, ela não tem tantas falas voltadas à área da educação. Nós temos um humanecer com base na saúde. E aí eu faço essa relação na minha dissertação voltada para a área da educação. Para a gente sair um pouco daquelas teorias que são tão intrínsecas, histórico-críticas, positivistas da educação e voltar para o olhar do fenômeno, porque acreditamos que 0 a 5 anos e 11 meses são vários fenômenos acontecendo na vida dessa criança. Então, é uma filosofia de pesquisa. Voltando para a tecnologia social, primeiramente, a tecnologia social ela foi baseada em Kupani também, a tecnologia da fenomenologia. Como professora, eu percebi essa vulnerabilidade mencionada nas políticas públicas no outro bloco, e eu percebia que eu, como professora, tinha esse olhar pontual para a literatura, de trabalhar de outras formas. Mas e o professor que não possui, talvez, esse start de criar, de possibilitar, de voltar projetos relacionados à literatura na educação infantil? Então, o principal de tudo, para mim, foi criar uma tecnologia social que fosse fonte e eixo norteador ao professor. Como já diz o nome do professor, ter a leitura e saber o que fazer. Eu divido a minha tecnologia social em organização e estruturação, baseados em Humberto Maturana, que fala sobre escolas criativas, sobre experiências, sobre vivências. E é isso que a gente tem na educação infantil. Nós não possuímos conteúdos na educação infantil. Nós temos campos de experiência. Nós temos direitos de aprendizagem. Então, todos esses objetivos, as habilidades e as competências que estão dentro desse campo, destes campos, precisam ser trabalhados, e todos eles serão, de certa forma, dentro dessa tecnologia social. Então lá eu penso em duas perguntas principais que esses professores lá no Centro de Educação Infantil faziam. Mas, professora Duda, por quê? Como? Pra quê? E eu coloco isso na minha tecnologia social. Como? Por quê?
Pra quê? Então, eu pontuo realmente como eu faço isso na estruturação e na organização, para que esse professor leia no Centro de Educação Infantil como eu vou trabalhar, por que eu vou trabalhar, para que eu vou trabalhar. E aí, a literatura, como eu vou escolher, para que eu vou escolher. Né? Por quê? Então, eu explico pontualmente para o professor poder criar um projeto voltado à literatura e à contação de histórias. Então, é todo um universo voltado, não é só a sala de aula, não é a sala de referência na educação infantil que nós estamos falando. Nós estamos falando do Centro de Educação Infantil como um todo, porque todo este espaço é da criança. Certo? Então, ali nós proporcionamos essa vivência não só para aquela turma em específico, mas para todo o Centro de Educação Infantil. Muito legal, porque traz aí uma referência para esse professor, mas principalmente muda esse cenário. E tem alguma possibilidade dessa tecnologia social chegar até os professores? Já tem algo planejado com relação a isso também previsto na tua dissertação? Então, eu pretendo na minha dissertação, eu menciono isso inclusive, de levar até o nosso legislativo do município, né, para que isso seja integrado à nossa política pública municipal, porque Itajaí tem uma diretriz curricular municipal para educação básica, também menciona um pouco de literatura, mas nós não temos esse eixo norteador ao professor. Então penso que essa tecnologia social, aqui também como oportunidade de mostrar para a população que pode ser algo eficaz, é algo eficaz, e como professora isso pode ser colocado dentro da política pública municipal e também ser articulado com formações aos professores. Também menciono que é uma parte muito importante a formação ao professor, para ele saber o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer e como ele precisa trabalhar, sabe? Então, de todas as formas, em todas as faixas etárias ali dos 0 aos 5 anos e 11 meses, pode ser muito bem articulado dentro da política pública municipal. Com certeza. Tem um trecho ali da tua tese, né, que me chamou bastante atenção, que diz o seguinte, que a pesquisa contribui para a construção da educação que valoriza a criança como ser integral e protagonista do seu aprendizado, com potencial para mudar a realidade social. Enquanto pedagoga e professora, qual é a importância de valorizar essa criança, principalmente que está ali nos anos iniciais dessa vida acadêmica que vai ser longa, mas que principalmente vai deixar muitas marcas e memórias para eles? Olha, Kati, é um objeto de vida que me emociona, sabe? Porque esse contexto que você falou, esse trecho que eu escrevi, ele está associado a tudo que eu acredito como professora e pesquisadora. E esse é o meu papel na sociedade, essa é minha função, essa é minha profissão. Então, além de profissão, uma continuidade da minha vida, né? Todos os meus alunos, tantos bebês de 0, tanto à tarde no colégio de aplicação com ensino fundamental, quanto à noite na graduação, todos eles sabem que eles são os protagonistas de tudo na vida. E principalmente nesse trecho que eu escrevo, eu me refiro à comunidade em que eu apliquei essas tecnologias e que também foi fonte de resultados para minha dissertação, que é uma comunidade muito carente do nosso município, está localizada em um bairro carente. Então, eu percebi que isso mudou certas compreensões. Por exemplo, trabalhei uma literatura e essa literatura permeou durante 6 meses. Pense, as minhas crianças ansiavam em ouvi-la de novo. Isso é uma demonstração de cultura, ao querer fazer de novo, ao estar associado à educação delas. A partir disso, as minhas crianças nunca tinham tido contato com hortas, com plantação, sustentabilidade, com essa cultura de vida. Então, nós não tínhamos espaço na unidade escolar. O que eu fiz? Criei um espaço com as minhas crianças e com a comunidade escolar, em parceria com o bairro também. Nós criamos uma horta comunitária. Essas crianças puderam sair da unidade escolar, ir até lá, através de uma literatura que chamava Margarida Fiorenta. Então, era o cuidado com essa plantinha, o cuidado, o amor, o carinho, e depois eles puderam levar o que eles plantaram para dentro das suas casas, pense. Então, é todo um fenômeno gerado através disso, é muito importante. Com certeza. E eu quero pegar esse gancho da comunidade escolar, que é algo que também é importante ressaltar, que é a participação da família nesse processo, que começa na escola. A gente torce para que cada vez seja mais incentivado, mas a família tem um papel importante também, né, professora? Com certeza. A tecnologia também propõe, na dissertação, que seja dada continuidade
tá? Porque não é só dentro do ambiente escolar, é extra classe também. O extra classe é significativo, é importantíssimo para que essa família esteja associada e continue esse trabalho em casa. Então, são coisas que nós precisamos pensar e articular muito bem a comunidade escolar com as famílias, porque eles são copartícipes no desenvolvimento de todas essas crianças. Então, a gente precisa realmente, e é bem significativo quando essa criança tem a participação familiar e dá essa continuidade de trabalho em casa, e a criança que, infelizmente, não tem o pilar familiar, mas, de certa forma, estamos aí para contribuir com todas essas partes. Com certeza. Nós já estamos caminhando para a reta final do Ciência ao Ponto, mas tem uma pesquisa também que eu quero trazer como contribuição para essa entrevista, que foi divulgada nesta semana e que chamou bastante atenção, repercutiu bastante, que é uma pesquisa divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostrou que 54,3% dos alunos brasileiros, professora Maria Eduarda, de 15 anos apresentou um baixo nível de criatividade ao tentar solucionar problemas sociais e científicos em uma prova internacional aí de conhecimento. E eu quero saber de você, a literatura nos anos básicos, no comecinho da vida acadêmica dessa criança, faria diferença em uma pesquisa como essa, onde a criatividade, a resolução de problemas poderia estar mais destacada e com números melhores? Com toda certeza, Kati. Quando a criança ela tem essa vontade, ela tem isso instigado na vida dela desde os princípios da educação, né? Desde bebê, gente. A criança é um ser humano, ela precisa ser ensinada, ela precisa ter uma fonte de incentivo, ela precisa ter isso como realidade, não só ela, mas todo o contexto familiar. Então, eu acredito que a literatura ela pode mudar muitas coisas. Desde essa criança se tornar mais criativa, artística, articulada, tendo um conceito de experiência voltado para essa criança, para que ela saiba fazer, para que ela saiba contemplar, interpretar, ler e gerar possibilidades magníficas para ela. Durante a infância, nós usamos a literatura como uma articulação criativa, mas após isso, quando a criança toma o gosto, que a gente fala, né? Toma o gosto para que isso continue, ela vai querer considerar e cada vez mais e mais e mais. Então isso é muito importante, a gente instigar essa criatividade, principalmente com a base literária. Com certeza. Professora Maria Eduarda Gasperi, eu quero agradecer a sua participação aqui no Ciência ao Ponto. Foi uma conversa com certeza para nossa audiência, para a gente, muito engrandecedora, e tenho certeza que quem está acompanhando vai acompanhar também nos nossos canais, vai poder se contagiar um pouquinho com essa reflexão que é tão importante e que é resultado da sua pesquisa. Muito obrigada pela participação. Agradeço imensamente a Ciência ao Ponto, a oportunidade do programa de mestrado em possibilitar toda essa vivência, essa experiência para mim como professora. Agradeço a toda a audiência, aos amigos, familiares que estão aqui, principalmente aos meus amados alunos. Um grande beijo para todos vocês e é um grandiosíssimo prazer falar sobre tudo isso. Muito obrigada e agradecer também você que esteve com a gente conectado. Lembrando, pode acompanhar isso e muito mais nas nossas redes sociais, Univale FM e Univale TV. Nos encontramos na semana que vem. Até mais.